Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa dos Pensadores Desorientados. Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho de filmes. Hoje a gente está falando de um lançamento que está sendo muito esperado por muitas pessoas, né? Que é o Matrix 4. Não sei se vocês já viram falar desse filme, se vocês já assistiram os filmes anteriores, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e trazer uma visão da Matrix que você aposto que você não sabe. E para debater comigo hoje está eu, Ricardo Torido, Gustavo Gurgel e André Meira. Então, roda a vinheta. Bom, galera, Matrix estreou em 1999, em pleno auge do bug do milênio. Vocês sabem o que é o bug do milênio? Se vocês não sabem, o bug do milênio praticamente era que quando virasse de 1999 para anos 2000, os computadores iriam entender os dois zeros como voltasse a 1900. Então, com isso, estava com muita gente com medo de acontecer um bug nas máquinas, de travar sistemas, de máquinas não conseguirem atualizar. E o Matrix trouxe um pouco mais disso, falando que a gente vive numa Matrix, que a gente vive num mundo comandado por máquinas. Então, esse filme foi um auge na época. Ele se tornou até livro com várias teorias. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou dar a palavra para o André para ele explicar um pouquinho mais para nós. E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui empolgado, cara, porque eu sou super fã de Matrix. Eu assisti a primeira vez em 99, quando o filme saiu, o Ricardo falou, e depois Matrix 2, 3, eu não vou lembrar o ano de cada filme, mas eu sou muito fã. O 1, cara, é um filme diferenciado dos outros dois. Os outros dois são filmes mais focados na ação. O primeiro filme, para mim, é o melhor de todos. E ele é meio. Ele tem muita filosofia, tem muita sociologia, tem muita crítica, tem isso aí que o Ricardo falou. Ele vem de uma ideia, como o Ricardo falou, de dominação das máquinas. Né? Talvez um dos primeiros livros escritos nessa pegada foi do O Eu Robô, do Isaac Asimov. Quem assistiu o Eu Robô, procura o filme Matrix e depois procura a animação, são 10 episódios, chama Animatrix. O Animatrix é muito legal, são 10 episódios diferentes e dá para ver que é como se fosse uma continuação da pegada daquele filme Eu Robô, do Will Smith, que é muito legal. Bom, cara, o filme Matrix, ele é. Não sei se você já. Quem assistiu aí, já teve o interesse de ver como que o filme é recheado de crítica social e como que ele é recheado de filosofia. Talvez o primeiro ponto que a gente pode começar a falar aqui é do mito da caverna de Platão, né? O filme é como se fosse uma leitura moderna do mito da caverna de Platão. Isso é muito legal. A ideia de que a Matrix, você está ali na Matrix, seria a ideia da caverna, não é real. Aquilo ali não é real. O Neo, ele é acordado para sair do Matrix, ele acorda. A primeira cena do filme que ele aparece, ele está dormindo, alguém chega lá para ele no computador dele, escreve lá para ele: Neo, acorde. E aquilo ali é uma analogia de acordar para a vida, acordar para a realidade. E ali vai começando a construção do Neo saindo da Matrix para a realidade. Antes de passar a palavra, eu queria só fazer uma coisa que eu acho muito legal, como que o filme é recheado de referências, né? O próprio nome do filme chama Matrix. Uma das coisas que significa Matrix é mãe, matriz, vem de matriz, mãe. Né? Então começa lá a história do Neo mostrando que os seres humanos naquela realidade, ali naquela história, no mundo real, eles são criados meio que in vitro, né? Criados pelas máquinas. Aí todos os nomes ali no filme são baseados nessa ideia. Neo quer dizer novo, Neo é o novo salvador da humanidade. Tem um Morfeu, que é quem acorda o Neo, desperta a cabeça dele. Morfeu é o deus do sono, né? Deus do sono e dos sonhos. A Trinity, que é Trindade, que é o Neo, Morfeu e ela. Então é cheio, cara, é recheado, o filme inteiro é recheado desse tipo de coisa. Então, vamos falar um pouquinho desse filme, vamos parar de falar e passar para o Gustavo, senão fica aqui até amanhã falando.
André, eu sei exatamente como é que é. Quando você assiste um filme, você consegue dialogar o conteúdo desse filme com a realidade que a gente está inserido, né? É impressionante. Você falou aí dos nomes dos personagens, é até bom que o pessoal saiba disso, porque muitas vezes a gente assiste o filme, assiste a saga, mas muitas vezes a gente não questiona o sentido de coisas simples do enredo do filme. E os nomes já são muito bem construídos em função exatamente dos personagens que recebem esses nomes ali. Já diz muita coisa. É um filme, é uma saga muito bem articulada. É um filme que eu recentemente conversava com algumas pessoas que eu conheço que também gostam desse filme, que Matrix, principalmente o primeiro filme, igual você falou, André, o primeiro filme, ele é como se fosse uma obra clássica que você pode ler 20 vezes e 20 vezes você descobre uma leitura nova. Vocês já repararam isso? Eu assisti o filme, o primeiro filme, né? Nós trabalhamos o filme novamente para poder trazer o conteúdo aqui para o pessoal que está nos assistindo. Eu assisti o primeiro filme novamente para reacender aquele conhecimento do filme e conseguir fazer esse diálogo, essa conversa para o pessoal compartilhar com a gente aí e acompanhar. E pasmem, eu assisti anteontem o filme e mais uma vez eu tive uma percepção ainda mais intensa de pegar a lente da Matrix e fazer uma leitura da nossa realidade, né? Tem uma frase, inclusive, daquele personagem que é infiltrado na equipe, né, que depois se resgata, o Neo, que expõe ele à realidade, a equipe do Morfeu, né, que é não é, na verdade, não é aquele infiltrado, não, né? Aquele infiltrado, na verdade, ele fala uma outra frase que eu vou dizer depois. Mas o Smith, que é um dos agentes, na hora que ele está no alto de um prédio, uma hora ele diz, né, abre aspas, bilhões de pessoas vivendo as suas vidas distraídas, fecha aspas. É isso que o filme revela. O filme revela que existe um mundo paralelo, destruído, e as pessoas, em função desse mundo estar dominado por máquinas, elas vivem numa realidade paralela, num mundo de maravilhas, como é o conto de Alice. Todo mundo deve conhecer, né? Então, eu também estou muito ansioso pelo lançamento da sequência da saga, que é o Matrix 4, que certamente vai vir com uma crítica social agora, que pode conversar no nosso contexto de redes sociais, de hiperconectividade que a gente está vivendo agora, né? Pois é, olha só. A gente está preso a isso. A gente está preso. Isso que o Ricardo fez agora, que você está falando, se Isso. você pegar o trailer do Matrix 4, tem uma cena que o Neo está num elevador fechado com várias pessoas, todo mundo assim, ó, na tela. Isso. Tá vendo? Tá vendo? Todos presos nesse mundo virtual que as máquinas criaram, né? A gente está falando em termos de contexto de Matrix, né? Então, eu acredito que esse quarto filme, esse Matrix 4, ele vai trazer uma crítica mais intensa, relacionada muito com essa questão de redes sociais, com essa hiperconectividade que a gente falava até mais cedo, né, André, sobre isso. Porque, se vocês forem analisar friamente, a Matrix, basicamente, ela mostra um ambiente, um mundo, uma realidade artificial, abstrata, para que ela mantenha as pessoas num mundo de ilusões, num mundo perfeito, quando, na verdade, o mundo real lá fora está destruído. Olha o paralelo que eu quero trazer para a mesa. Hoje, essa hiperconectividade, essa dependência muito grande que nós temos dessa conectividade, esse gesto que o Ricardo fez aí agora é emblemático. Será que essa hiperconectividade, essa participação intensa e essa falta de autocrítica da nossa relação com o mundo digital não está nos cegando para as realidades objetivas do mundo? E aqui eu vou jogar um tema que eu acho que é o que está em voga agora. A questão ambiental. A gente fica preso naquele mundo de sucesso, naquele mundo de imagens, naquele mundo de brilho e cores que as redes sociais querem apresentar, mas será que a gente sabe o que está por trás disso? A custo de que a gente está observando essa realidade colorida demais? Como que está o meio ambiente? Como que está a vida real das pessoas? E eu acho que, basicamente, a gente pode estabelecer esse paralelo. Eu acho que eu não estaria forçando a barra se eu disser isso, né? Aí,
entra a frase do Reagan, né, que é o infiltrado na equipe do Morfeu. E durante o filme, o primeiro filme, que é o grande clássico, ele, num jantar com um dos agentes, comendo um grande bife, acho que eu posso falar isso, não vai ser spoiler, pelo amor de Deus, né? Não, filme de Não é, 99, filme é de não é possível, 1999, né, não é Ricardo? Não possível. é E além possível, de né? tudo, só para complementar, os outros dois filmes e o Animatrix, ambos são de 2003. Então, pelo amor de Pois Deus, né? é, pelo Já amor de temos Deus. muitos anos. Então, abre aspas, a ignorância é uma bênção, fecha aspas. Diante do agente, ele fala isso. A ignorância é uma bênção? Aí que tá, né? Deixa eu só Em fazer um partes, comentário. em Deixa eu só partes, eu fazer acho um que sim. que o Gustavo falou. O Gustavo fala do meio ambiente, né? Só para eu poder fazer uma leitura aqui de uma frase da agente Smith antes do Ricardo falar rapidinho, Ricardo. Olha o que o agente Smith fala. Vocês vão para uma área e se multiplicam, até que todos os recursos naturais sejam consumidos. Muito A bom única essa forma fase de inicial. sobreviver é indo para uma outra área. Há um outro organismo nesse planeta que segue o mesmo padrão. Vocês sabem qual é? Um vírus. Os Pois seres é. humanos não são uma doença, um câncer nesse planeta. Vocês são uma praga e nós somos a Ótimo cura. você ter lembrado desse diálogo. Ótimo. E teoricamente, né, o Smith é o vírus. Na lógica de eles estando saindo da Matrix, né, o Smith é como se fosse um vírus para eles. E tá tentando derrubar, e tem as guerras, né, que é as brigas que acontecem durante o decorrer do filme, né? E isso é Aham. exatamente igual o André falou, traz muito o mito da caverna de Platão. E a gente tá. Hoje a gente tá no mito da caverna. Hoje tem muita gente que só olha para o celular, não sabe o que está acontecendo em volta. E isso é notório, o âmbito de coisas que acontecem. Naquela época, isso acontecia por causa disso que nós estamos gravando. Hoje nós estamos em frente a uma tela. E todos falavam que o mito da caverna era a nossa tela, a tela do computador. Porque em 1999, ainda um pouco antes, né, que a gente tem que pensar que o filme ele foi lançado em 1999, mas eu não sei qual foi a data de início das gravações, roteiros, etc. A gente sabe que um filme desse tamanho não é feito em um ano, é dois, três, por tudo, né? Até fazer, fechar roteiro, contratar isso, contratar aquilo e por aí vai. Então a gente pensar que antigamente essa era uma tecnologia nova, porque não era todo mundo que tinha acesso à internet, não era todo mundo que tinha acesso a ter um computador. Você tinha que ter, antigamente era, o André lembra muito bem, porque ele foi um professor meu disso, a gente usava o Windows 95 no Pentium 66. Então, tipo assim, tipo assim, é muito antigo. Era uma internet era discada, não era internet a cabo. O seu professor do Windows 98, velho. Me ajuda aí, não foi 95, não. 98. Foi professor no Windows 98 e a internet era discada, era para você ter internet a cabo não era muito simples também. Eu não sei se as pessoas que assistem a gente, eu acredito que a maioria tem mais ou menos a nossa idade. Quem tinha internet a cabo, ela tinha que ter entrar no, por exemplo, você contratava a Oi ou não sei o que, você tinha um aparelho e você tinha que E um contratar um discador. provedor. É, e E um depois você tinha discador. exatamente, aí você tinha que contratar um provedor, aí você tinha que pagar dois valores, um valor para ter sua internet a cabo e outro valor para ter um provedor para você entrar dentro dele. Ou seja, era outro mundo. E aquilo era Matrix de muita gente, porque vivia-se muito, até mesmo a época mais nova, as crianças, que era o nosso caso, né? Você só podia entrar na internet depois da meia-noite ou final de semana por causa da internet de escada, que era pelo telefone, consumia pulso, por aí vai. Então, aquela era o mito da caverna, era a nossa tela. E hoje está sendo a nossa pequena tela, que é o mundo do celular. E eu acho que o Matrix ele traz muito isso de voltar esse novo Matrix. Eu não sei qual foi a lógica dessa criação, nós vamos saber mais pelo filme, mas eu acho que isso vem muito desse novo mundo que nós estamos vivendo, dessa nova Matrix, que é olhar só para dentro, só para a palma da mão, para a tela do celular, e não olhar mais como um todo, e nem muito menos para dentro de um computador. Pode falar, André? Você falou sobre qual que é a ideia nova do Matrix, né?
A gente começou falando que Matrix é um filme cheio de filosofia, cheio de questionamento, cheio de sociologia. E o Matrix 4 não é diferente. Matrix, ele não chama, na verdade, Matrix 4. Ele chama Matrix Resurrections, né? Matrix Ressurreições. Por quê? Os dois personagens principais que vão estar no filme, os três personagens, né? Morfeu, Trinity e Neo, os três morreram. O Neo e a Trinity morreram no filme 3. E o Morfeu morre no jogo, que seria, um jogo que foi lançado, seria a continuação e é canônico do filme. E as irmãs Wachowski, que não sei se a pronúncia do nome delas é essa, a pronúncia correta, elas resolveram fazer o filme por um motivo. E o motivo do nome. Os pais delas morreram. São duas irmãs, se não me engano. E a ideia foi, no luto delas ali, né, virar e fazer, poxa, eu não posso trazer meu pai e minha mãe, mas eu posso trazer Neo, Trinity e Morfeu. Então, o próprio filme volta novamente com uma ideia filosófica, que dessa vez começa com essa pegada focada no luto, né? É interessante de ver, cara, eu fiz umas anotações aqui, o Gustavo falou, por exemplo, do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, né? Alice no País das Maravilhas também é um livro que tem muito do mito da caverna de Platão. No trailer do novo filme aparece, inclusive, a capa do livro, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. O Alice, para quem acompanha e tá pensando que a Alice é aquela bonitinha dos filmes da Disney, não é muito bem assim não, tá? Então, assim, leiam o livro, pesquisem mais. A Alice não é aquele conto de fadas maravilhoso que a Disney criou em cima disso, não. E muito, muito menos a questão do filme em si, do live action que eles fizeram. Pois aí, cara, tem essa pegada do Lewis Carroll, né? Igual o Ricardo falou, que não é aquela coisinha bonitinha, né? Nem a Alice, que foi a base do Lewis Carroll, tinha aquele cabelo louro, ela tinha cabelo preto, muita coisa ali foi mudada, igual o Ricardo fala. Eu já falei aqui em outros episódios que eu gosto um pouco de filosofia, né? Eu tenho estudado um pouco de filosofia, inclusive tem uma fase da minha vida que eu tenho estudado, e eu anotei algumas coisinhas, alguns paralelos que eu consegui encontrar aqui do filme Matrix, ligado à filosofia, só para a gente ter uma ideia aqui de quantas ideias que tem. A gente já falou do mito da caverna, a ideia de sair daquele mundo fechado, que seria a caverna Matrix, para poder conhecer a realidade. Existem vários artigos na internet que falam sobre Matrix, mito da caverna, não vou perder tempo nisso. Agora, olha só, o Morfeu fala com o Neo que está despertando a mente dele. Ele tem como se tivesse uma mente de criança para o mundo real. É a ideia da tábula rasa de Locke, que quando a gente nasce sem nada e vai crescendo, vai surgindo as ideias há pouco tempo. No momento das pílulas, falando sobre livre-arbítrio, tem hedonismo, quando o Mauser bate aquela mulher loura passando. Fala sobre existencialismo, sobre o que é consciência e realidade. O agente Smith é totalmente nihilista. O nihilismo de Nietzsche. O que mais que eu notei aqui, cara? O agente Smith, nossa, cara, tem tanta coisa, até me perdi aqui nas minhas anotações. Racionalismo e a filosofia cartesiana, de saber se corpo e mente é uma coisa só, se são duas, porque se morre na Matrix, morre no mundo real. Cara, Matrix, você parar para ver o tanto de ideia que tem, você despiroca. Você consegue até pirar em cima do filme, você fica 2 dias estudando ali e não para. É isso que você falou, André. É uma nova descoberta. Por isso que eu compreendo essa ansiedade para esse próximo filme, né? Porque vai vir um filme agora, com previsão de estreia nos cinemas no final de 2021. Olha o mundo que nós estamos vivendo, um mundo que interage absolutamente por meio das telas. E a pandemia veio ainda intensificar isso ainda mais, né? Porque a necessidade do isolamento social expôs todo o relacionamento por meio de uma tela de celular mesmo, que o Ricardo acabou de falar. E o Ricardo falando de tela, eu me lembrei daquela música dos Paralamas, né? Alagados, que tem um trecho nela que diz que a esperança não vem do mar e nem das antenas de TV. Veja bem, ele questiona exatamente aquilo que a gente vê por meio das telas. A esperança não está ali.
E é isso que a pílula vermelha de Matrix estabelece com aqueles que aceitam a verdade, reconhecer a verdade, ou seja, ver a realidade por meio de outro olhar, pelo autoconhecimento, pela aceitação da ignorância. Isso, inclusive, é tratado no filme, né? A pílula vermelha, ela quebra essa tela da TV, para que a esperança, a verdade, ela não venha através desses dispositivos que são impostos por máquinas. A gente está conversando aqui agora por meio de uma máquina, se for olhar. Por meio de uma Matrix, por que não dizer? Não é verdade? Agora, você falou aí, André, dessas séries de referências que o filme pode trazer. A gente resolveu tratar desse filme agora, que já era um tema que a gente estava estudando há um bom tempo para conversar, porque ele dialoga muito com a realidade objetiva de conectividade que a gente está vivendo. E tem um trecho do filme que a Trinity faz uma pergunta ou uma afirmação ao Neo, no momento que ele ainda está naquele processo de aceitação, de reconhecer que ele vive num mundo não real, que é a seguinte, abre aspas, é a pergunta que nos motiva. Eu acho que o que nos destaca ou o que nos diferencia do restante das outras espécies, talvez, estou aqui estabelecendo talvez até uma verdade que nem seja, mas é a nossa capacidade de questionar a realidade objetiva. O que a gente tem visto muitas vezes é que o excesso, a exacerbação da conectividade está colocando uma viseira nas pessoas e elas se alienam do seu grande poder de questionar. Tudo pode ser questionado. Tudo. E, inclusive, é aí que mora a inteligência, né? É você duvidar das coisas, conhecer o contraditório das coisas, para você estabelecer uma visão mais multifacetada da realidade e desenvolver, talvez, uma solução mais inteligente para aquele problema. As relações internacionais trabalham com isso, vocês sabem disso, né? Ela tenta olhar um objeto através de suas diversas nuances para que a resolução daquilo, se for um problema, seja resolvido. Tem um outro trecho no filme também que eu acho muito interessante, que eu assistindo agora, pela terceira ou quarta vez, eu fiquei alucinado quando eu ouvi, porque dialoga com a realidade objetiva que eu estou vivendo no mundo atual, eu, o Ricardo, o André, o Igor, todo mundo, que é o momento em que o Neo, já despertado para a realidade, fora da Matrix, vamos dizer assim, ele pergunta para o Morfeu, por exemplo, por que os olhos dele doíam. Ele pergunta, por que meus olhos doem? Aí o Morfeu responde para ele, muito simplesmente e objetivo, porque você nunca os usou. Olha isso é muito forte, cara. E a minha preocupação as crianças hoje estão crescendo dentro das telas de celular, vocês concordam comigo? E tem a parte onde eles falam que nascemos em cativeiro. Será que as nossas crianças estão nascendo em cativeiro? Ô Gu, e da onde que ele tirou essa coisa aí dos olhos doendo, você sabe? Do dentro da caverna. Pois é. O primeiro prisioneiro sai da caverna, que ele bate... Ele tem um ofuscamento, né? Ele tem um ofuscamento da vista. Ele não consegue enxergar. E Platão descreve aquilo ali como a dor dele. Ele ficou aquele tempo todo na caverna, nasceu na caverna, né, no escuro da caverna, e ele sai e vê o sol, e a luz do sol ofusca ele. O sol é o conhecimento, é a iluminação. Então, até nisso, o filme dialoga com o mito da caverna. Aproveitando aí mais uma coisa, cara, o Morfeu é o personagem mais sensacional que tem no filme. Tem uma hora que o Morfeu vira para ele e fala, mais ou menos essa sequência aí que você está falando, ele vira para o Neo e fala, olha, eu vou te mostrar as portas, mas não, você que tem que entrar. O seu caminho é você que tem que seguir. Eu só vou te mostrar as portas. E você vai fazer a sua história, você vai fazer o seu caminho. Agora, Gustavo, outra coisa que você perguntou, vamos voltar um pouquinho na sua pergunta que a gente não respondeu. Você pergunta, a ignorância é uma bênção? O filme traz isso também, né? A sua pergunta não foi aleatória, foi baseada no filme. E o filme trabalha isso com o Cypher, né? O Cypher é um personagem que trai a galera da Matrix ali, o grupo do Neo, o grupo do Morfeu, como você disse, e ele faz um combinado com os vírus, né, os agentes, para ele voltar para a Matrix
esquecer toda a realidade, tudo o que acontece, e ter a mente dele deletada mesmo, e que ele seja rico. É a única coisa que ele pede. O cara quer esquecer a realidade, porque a realidade é dura. E esse paralelo que ele faz ali é com a nossa realidade, o nosso dia a dia é difícil. Claro, de uma forma completamente diferente do filme. A gente não está vivendo numa realidade distópica, né? A gente vive a nossa realidade diária, de trabalhar, de estudar e por aí vai. Agora, já na sua pergunta, se a realidade é uma bênção, camarada, desculpa, né? Se a ignorância é uma bênção, camarada, essa é uma pergunta difícil, porque a gente passa a vida estudando, colégio, faculdade, a vida inteira a gente fica pensando em sempre progredir. Inclusive, cara, tem uma passagem na Bíblia que é o do rei Salomão, né, que era considerado sábio, que ele fala que a ciência traz dor. Cara, a sua pergunta é capciosa, porque É fantástico, não é? é difícil de responder, porque realmente parece que quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda no questionamento do que é realidade, vai ler Nietzsche, cara, vai ler o que é niilismo, você surta. Às vezes a ignorância pode ser sim uma bênção, mas eu acho que não. Depende de como que você trata o seu conhecimento. Eu já acho que talvez não seja a ignorância uma bênção, mas é a capacidade de fazer perguntas. É a capacidade de fazer perguntas que nos diferencia e que permite que a gente rompa com esse cativeiro que o filme propõe, que é o cativeiro da Matrix, né? Para que a gente possa, a partir da exposição dos nossos olhos à luz, a gente esteja cada vez mais próximo de acordar para a realidade. No filme, eles falam que a maioria das pessoas não estão prontas para acordar. Aquela multidão se movimentando na Matrix não estão prontas. Mas, se nós usarmos a inteligência do fazer perguntas, a gente rompe o cativeiro e a gente consegue acordar. É isso aí. Gente, hoje o programa é um pouquinho mais curtinho, que a gente está fazendo uma introdução, porque eu particularmente, eu acredito que o André e o Gustavo e o Igor, que infelizmente hoje não pode participar, querem falar do Matrix 4 assim que for lançado. Então, assim que a gente assistir, a gente quer falar, a gente fez só uma introduçãozinha, e a gente quer falar que ele foi lançado, então a gente vai segurar muito para poder falar lá também. Só que antes de terminar, eu tenho uma pergunta que só pode ser respondida com uma palavra, tá? Para os dois. Uma palavra só. Vamos lá. Gustavo, você tomaria a pílula vermelha ou amarela? Ou azul? Azul. E você, André? Facilmente azul, cara. Por que não? Eu estou estudando filosofia. Eu também acho que eu tomaria azul. Cara, cada livro de filosofia... Eu acho que eu ainda estou preso no cativeiro, Ricardo. Estamos todos nós. Então, gente, antes de terminar, é só lembrar dos nossos patrocinadores. A Swift Câmbio Inteligente, você que quer tratar de câmbio, tem uma empresa ou conhece alguém que tem uma empresa que queira tratar com a parte de câmbio, procure a Swift, que ele vai dar uma força muito bem para vocês. O Cristiano Schoube vai atender você perfeitamente. E também a Bandeirantes Imóveis. Se você está procurando e quer adquirir uma casa ou um terreno, procure a Bandeirantes Imóveis, que eles vão te ajudar nessa procura e vão te auxiliar e dar todo o apoio que vocês precisam e merecem, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais. Valeu! Obrigado. Obrigado. Até mais.